Nessa semana começamos o segundo semestre de 2023 e, apesar de toda a incerteza e volatilidade dos primeiros meses do ano, nós acabamos tendo um primeiro semestre positivo. O Ibovespa, por exemplo, subindo 7,6%, a melhor performance para um primeiro semestre desde 2019, último ano antes da pandemia. Muito disso veio por conta da redução de incertezas, como na parte fiscal com o novo arcabouço, e também devido à expectativa que nós temos para a queda da Selic. Em agosto, próxima reunião do Copom, terminando no dia 2, já se espera o início do ciclo de queda, mas muito antes disso, há mais de 120 dias, já vemos juros caindo, aqueles juros de longo prazo, que acabam impactando de maneira positiva os ativos de risco. E aí fica a pergunta, onde investir no segundo semestre para colher esses ganhos vindos desse muito provável, quase certo, início de ciclo de queda dos juros? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E para começar a abordar o assunto do vídeo, acho que é legal a gente fazer um panorama geral do desempenho dos mercados, para que a gente possa depois entrar nessa parte onde eu vejo oportunidades para o segundo semestre em variadas classes de ativos. Então, para começar, eu vou colocar aqui na tela dados que eu tirei do E-Investidor em parceria com a Economática, mostrando o desempenho de diferentes ativos. O campeão do primeiro semestre seria o Bitcoin, com 68,54% de subida. Depois nós temos o Ethereum, alta de 54%, a Bolsa Americana ela reagiu bastante, o Nasdaq, o índice composto pelas empresas de tecnologia, está subindo 31,73% no semestre, o S&P 500 subindo 15,91%, aqui no Brasil o Small Cap subindo 13,26% e FIX subindo 10,05%, os títulos do Tesouro, a maioria rendendo mais de 10%, inclusive vale salientar que o que menos rendeu foi o Selic. Poxa, Bruno, como assim? Mas a Selic tem 13,75%, os outros estão prometendo pagamentos menores que a Selic, mas já andaram devido à dinâmica de marcação ao mercado se adiantando a esse início do ciclo de corte de juros da Selic, que deve acontecer no dia 2 de agosto, próxima reunião do Copom. Outro ponto que vale mencionar é a questão do dólar, que no semestre apresentou uma queda, ou seja, o real se valorizou contra o dólar. Ele está caindo quase 10%, 9,40% de queda, o que coloca aquela rentabilidade do mercado americano, para quem mandou dinheiro lá para fora com a cotação do começo do ano, quase 10% abaixo, mas ainda com uma ótima rentabilidade. Você pode entender que os ativos brasileiros terão uma rentabilidade maior também, com o real se apreciando frente à principal moeda do mundo. Ou seja, no final tivemos um bom primeiro semestre para investimentos, o que já estava transparente aqui nas carteiras do canal, afinal na série Viver de Ações, que começou em fevereiro desse ano, a gente está ganhando de todos os benchmarks, e também no Viver de FIIs, que vem do meio do ano passado, que está dando aí quase 2 vezes o resultado do IFIX. E isso não tem a ver apenas com, nossa, né, uma ótima seleção de ativos. A gente procurou selecionar bons ativos aqui no canal, mas tem muito a ver com o momento de mercado. Gosto sempre de lembrar de uma frase do Howard Marks, que diz que você não fica rico comprando coisas boas, você fica rico comprando bem as coisas. E no momento que nós tínhamos com juros muito altos e ativos de risco depreciados, aquele era um ótimo momento para você comprar bem as coisas. Mas nisso estamos falando daquilo que já aconteceu. E agora, vamos ter um pouco da expectativa do que deve acontecer ao longo desse semestre. Falando um pouquinho de Brasil, as expectativas econômicas estão boas, então tivemos revisão do crescimento do PIB para cima, muito puxado pelo agronegócio. E além disso, se a gente pega o IGPM, ele está acumulado nos últimos 12 meses em menos 6,86. Inclusive, tivemos mais um mês negativo no IGPM agora em junho. Essa queda está sendo muito puxada pelo IPA, o Índice de Preço do Produtor Amplo. Lembrando que o IGPM tem uma diferença na composição para o IPCA, porque o IPCA está vendo preços ao consumidor. O IGPM tem esse componente de preço ao consumidor, mas é apenas de 30%, tem mais 10% do INCC, o Índice Nacional de Custo de Construção, e 60% desse índice de preços ao produtor, que é o primeiro a ser impactado, por exemplo, quando o dólar sobe, porque afinal, se ele importa matéria-prima, ele paga em dólar, ele vê o custo da mercadoria dele subindo, mas nem sempre ele consegue repassar tudo isso para o consumidor, principalmente em mercados onde há muita competição. Se ele é monopolista, ele consegue. Se há muita competição e ele tenta repassar preços, ele perde market share para alguém que é mais eficiente e repassa menos esse preço. De modo que um IGPM alto, ele vai contaminar um IPCA, mas ele não passa toda a subida. Mas o IGPM baixo também não vai passar toda a economia por IPCA, já que o produtor ele pode, principalmente em mercados menos competitivos, embolsar essa diferença em lucratividade. Mas de todo jeito, essa queda do dólar já ajuda também nessa queda do IGPM. E deve também fortalecer essa tendência que estamos vendo de uma inflação mais baixa, sobretudo enquanto os juros continuarem altos. E aí a gente tem que falar dessa parte dos juros, porque durante todo o primeiro semestre a Selic
se manteve inalterada, assim como no final do ano passado também. Vamos lembrar que a Selic ela chegou ao patamar de 3,75 em agosto do ano passado e ela deve começar a ser reduzida a partir de agosto desse ano, já entrando no segundo mês desse segundo semestre. E se a gente pega expectativas de mercado, como eu já mostrei para vocês nas opções de cupom em vários vídeos, a discussão agora é muito mais se a queda vai começar com 0,25 percentual ou 0,5 do que se vai ter queda nessa reunião de agosto. E aí, se você olha o boletim Focus, as expectativas para a Selic terminal de 2023, elas estão agora em 12%. E para 2024 estão em 9,5%. E pegando essa expectativa do Focus de 9,5% para a Selic no final de 2024, se a gente olha a curva de juros pré-fixada, para o mesmo prazo, eles estão ainda precificando uma taxa de juros de 10,7%. E eu sempre tendo a acreditar mais naquelas pessoas que botam dinheiro nas opiniões do que simplesmente em pesquisa onde houve economistas que podem não ter comprado nada de título público. Contudo, veja que se realmente a gente estiver subestimando o ciclo de queda da Selic, nós, quando eu digo o pessoal que bota dinheiro nos títulos públicos, tem bastante prêmio a ser colhido em renda fixa, sobretudo aquela com prazo mais distante, mas também em renda variável. Só que antes de entrar nisso, vamos falar também de Estados Unidos. Lá fora, o mercado de trabalho americano ele continua muito aquecido, com menos pedidos de desemprego do que eles queriam receber. O que pode até parecer contraintuitivo para quem está acompanhando esses dados pela primeira vez, só que lá fora, o Fed, o Banco Central Americano, quer fazer a mesma coisa que o Banco Central brasileiro fez aqui. Subir juros para desinflacionar a economia, diminuindo demanda, diminuindo o consumo, para que a inflação volte para sua meta de longo prazo em torno de 2%. Lembrando que aqui no Brasil também tivemos a manutenção do patamar da meta de inflação, mas a alteração da maneira que essa meta vai ser perseguida, deixando o Brasil mais próximo do que outros países já fazem, né, com a persecução da meta num horizonte de 2 anos. Só que lá fora, por mais que eles tenham elevado os juros tirando do patamar de 0 para 5%, o que nós vemos é um mercado de trabalho ainda resiliente. E qual o problema disso, né? Nossa, as pessoas estão empregadas, isso é um problema? É que mais gente empregada é mais gente com renda demandando, querendo consumir as coisas. E essa competição por produtos e serviços, que eles são escassos, não são tremendamente escassos, né, mas eles são finitos, leva preços a subirem, acima da meta de inflação que o Fed tem para a economia. O que pode significar que eles vão ter que continuar subindo juros no segundo semestre. Então aqui nós já estamos à beira de começar um ciclo de corte de juros, enquanto lá fora eles deram uma pausa na subida de juros, mas já falando que, olha, a gente deve ter que voltar a subir juros. E o esperado são pelo menos mais 2 altas nesse ano. E se tivermos mesmo mais 2 altas, a Fed Funds Rate, o equivalente à nossa Selic terminal para 2023, vai ficar na banda de 5,5, 5,75. Então não é mais um grande movimento de subida, mas é um cenário interessante, né? A gente vai começar a diminuir juros enquanto a economia mais poderosa do mundo, que mexe com a precificação de tudo, ainda deve aumentar juros. E esse é um ponto relevante na hora de investir o seu dinheiro. E brevemente comentando também sobre China, já que é o segundo país mais importante do mundo em termos de economia e é o principal parceiro comercial do Brasil, então na economia mesmo, tirando a parte financeira, talvez seja mais importante do que os Estados Unidos pra gente, nós tivemos a reabertura da economia chinesa, que acabou frustrando muita gente, com um crescimento inicial, mas que depois veio menor do que as expectativas. E parte disso você pode ver até nas cotações de Vale, que estão caindo bastante devido à diminuição do preço do minério de ferro. E esse é um ponto crucial de China. China é um país que importa muitas commodities. Nós observamos na China o maior fluxo migratório do mundo ao longo das últimas décadas, com centenas de milhões de pessoas saindo do campo para a cidade, o que fez com que essas pessoas começassem a consumir muito mais. Tivemos fenômeno, lógico, muito menor, mas parecido aqui no Brasil, no meio do século XX até agora, com muita gente migrando do campo para a cidade. A população urbana do Brasil saiu de 20 milhões em 1950 para 180 milhões agora, em 2020. Ou seja, veja que foi um crescimento de 9 vezes. Mas qual o ponto? Assim como isso já aconteceu no Brasil e não vai acontecer novamente, na China esse movimento ele também já aconteceu. Então muita gente se pergunta se a gente já viu o ápice do consumo da economia chinesa, porque agora, principalmente por questões demográficas, que estão se materializando num prazo mais curto do que muita gente acreditava, a China pode passar a crescer menos, e com isso é menos demanda de commodities, isso pode vir a afetar o Brasil, mas também, como a China causava pressão no preço das commodities, deve levar a inflação para baixo no mundo todo, o que significa que pode ser que a gente comece a ver outros países fazendo o mesmo que o Brasil deve começar a fazer em agosto, já com juros parando de subir e talvez até vindo a cair, caso realmente esse movimento se confirme. Mas vamos lembrar que está falando aqui de futuro, né? Não sabemos como é que vai ser guerra entre Rússia e Ucrânia, se vai piorar, se teremos guerra em outros países. Outro dia a gente estava vendo a Rússia passando por um possível golpe de Estado, com um cara que foi chefe de cozinha do Putin e hoje é o líder daquele grupo mercenário, o grupo Wagner,
falando que iria até Moscou para remover o ministro da Defesa do seu cargo, mas no final ficou tudo bem, entre aspas, né? Tudo bem. Então realmente é muito complicado fazer qualquer tipo de previsão para um sistema que reage às previsões. De modo que após toda essa introdução, o que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar dentro dessas alocações do meu portfólio, né? Poxa, que eu quero ter no exterior, renda fixa, renda variável aqui no Brasil, onde que eu vou investir o meu dinheiro dando prioridade, mas não só pensando naquilo que vai me dar mais retorno, mas sim na relação de risco e retorno. Porque o melhor investimento não é aquele apenas que pode te dar mais dinheiro, porque é uma possibilidade, né? Mas ele também pode não dar nada, inclusive te dar prejuízo. Então sempre que eu for escolher alguma coisa para investir meu dinheiro, eu não penso apenas em retorno, eu penso também em risco e busco a melhor relação entre essas duas variáveis. E com base nisso eu vou falar aqui de 3 coisas que eu farei com o meu dinheiro, deixando muito claro que é o meu dinheiro, tá, gente? Então apenas use os dados aqui em caráter educativo para que você possa tomar também suas próprias decisões. Mas pensando primeiro na fatia para onde eu destino 50% do meu patrimônio, que é tirar o dinheiro do país. Ou seja, não quero que esse dinheiro fique no Brasil. Então estou falando de, principalmente, deixar o dinheiro no mercado americano. Eu vou estar investindo através do uso do dólar. Mas lembrando que o dólar em si, o papel moeda, ele não é um investimento. O papel moeda é simplesmente um meio de troca, uma unidade de conta e hoje cada vez menos uma reserva de valor se você não investe. Então como você faz para transformar esse papel moeda, e papel moeda eu também digo aquele dinheiro digital, os dólares numa conta bancária, em investimento? Você tem que comprar algum tipo de ativo. E se a gente olha o mercado americano, a bolsa americana ela subiu muito. A bolsa americana, inclusive, por várias métricas, ela tá cara. Sobretudo se você compara com o nosso mercado que está ridiculamente barato. E é lógico que eu nunca vou poder esperar que filé mignon seja vendido ao preço de patinho. Isso não vai acontecer. Há uma diferença de preços estrutural que deve ser mantida. Mas mesmo assim, se a gente olha em termos históricos, a gente está bem mais barato do que a média e a bolsa americana está mais cara do que a média. E nisso eu não defendo que você não tenha a bolsa americana, porque afinal são as empresas que provavelmente estão mais presentes no seu dia a dia que negociam naquela bolsa. Assim que eu começo o meu dia, eu vou lá e desligo o meu despertador no celular da Apple, listada na bolsa americana, na Nasdaq. Aí eu olho minha agenda utilizando o aplicativo do Google, que faz parte da holding Alphabet, também listada lá fora. Depois disso eu olho quem falou comigo no WhatsApp, que faz parte da Meta, a empresa que também é dona do Facebook e do Instagram. E se você me assiste aqui, talvez você me acompanhe lá no Instagram também. Sendo que tanto o YouTube quanto o Instagram são redes sociais pertencentes a empresas que já foram citadas, né? A Meta e o grupo Alphabet. Então o primeiro contato que eu tenho com alguma empresa brasileira no meu dia é quando, por exemplo, eu desço para fazer o meu café. Sendo que talvez a empresa nem seja brasileira, vai depender, mas ainda que seja, o café é uma commodity, negociada no mercado global e que tem seu preço em dólar. Então, na minha visão, é vital que você tenha patrimônio investido em dólar, porque afinal de contas você consome dólar, você vive em dólar, você come em dólar. E já que você não tem renda em dólar, algumas pessoas até têm, mas são a minoria, é interessante que você tenha patrimônio que seja capaz de, no futuro, te gerar renda nessa moeda. E aproveitando que lá fora os juros ainda devem subir, e geralmente um comportamento de subida de juros tende a frear a subida do preço dos ativos de risco. Poxa, Bruno, mas a bolsa está subindo 30% enquanto os juros estão subindo. Sim, é um movimento meio estranho, né? Não é a correlação normal que você tem no mercado. Mas pensando que essa taxa ainda vai ter que subir e que com a subida da taxa você viu, por exemplo, bancos tendo problema e que talvez mais gente tenha problema com isso, o que deve ocasionar, por exemplo, uma queda dos ativos de risco. E que essa taxa de juros ela vai remunerar muito bem o dólar que você mandar para lá. Afinal, não é todo dia que você consegue 5% em dólar de remuneração. Lembrando que, por mais que o real esteja se valorizando, principalmente nesse primeiro semestre de 2023, se a gente pega a tendência de longo prazo, é muito mais difícil que isso continue a acontecer. Porque os Estados Unidos crescem mais do que a gente e com menos inflação. Ainda que em algum período o Brasil possa ter menos inflação e mais crescimento que a economia americana. Mas não costuma ser algo estrutural. Então eu não tenho a mínima ideia se ao final de 2023 o dólar vai estar mais barato ou mais caro do que ele está hoje. Agora, daqui a 5 anos, dá para ter um razoável nível de certeza que é isso que deve acontecer, um dólar mais alto que temos hoje. Então, por isso, eu vou aproveitar essa chance de poder dolarizar o meu patrimônio pagando um custo mais baixo do que nos últimos anos e podendo comprar renda fixa lá fora, que até pouquíssimo tempo atrás não havia como ser comprada assim, você não ia ganhar nada colocando seu dinheiro em renda fixa. Em vários casos, era até melhor você não investir o dinheiro em renda fixa e deixar na conta da corretora, na conta bancária. Porque enquanto o dólar estava na conta bancária, se ele se apreciasse, você não teria
teria que pagar ganho de capital. Agora, se você compra um ativo de renda fixa americana, ele se aprecia 1% no ano, que era o que você iria ganhar muitas vezes, e você quer vender aquele ativo para fazer alguma outra coisa, se você ultrapassa aquele limite isento de R$35 mil de venda por mês, você tem que calcular o seu ganho de capital. E não seria apenas esse 1%, mas também a valorização do dólar contra o patamar que você havia enviado o dinheiro para lá. De modo que você teria um ganho muito pequeno para pagar mais imposto. Então não compensava. E agora dessa vez compensa. E eu não me lembro, em toda a minha vida como investidor, de uma ocasião onde eu pudesse ganhar essa taxa de juros que nós temos no mercado americano. Então, para isso, eu já mostrei alguns vídeos aqui para vocês, né? Até tem relatórios da Speed que indicam ativos lá fora. Eu tô comprando bastante renda fixa americana e vou continuar comprando no segundo semestre. Agora voltando para o Brasil, e aqui dividido em renda fixa e renda variável, já que em ambas as áreas eu tendo a ter ganhos com esse momento de queda dos juros, que nós já estamos vendo, falando de taxas longas, mas que deve começar no CDI, nessa taxa mais curta. Primeiro com renda fixa, já fiz vários vídeos no canal falando sobre a dinâmica de marcação a mercado. Comprei no ano passado títulos IPCA+, 2026 enquanto vendia, comprei 2045, comprei alguns títulos do Tesouro pré-fixado, que estavam com taxas muito atraentes, e eu não sabia quando teríamos o início do ciclo de queda dos juros, mas sabia que uma hora ele ia chegar. Desde essas compras demorou mais ou menos um ano, poderia inclusive ter demorado muito mais, por isso que eu mirei em horizontes mais curtos. Mas agora que essa tendência já está se confirmando e pegando inclusive o comportamento histórico dos investidores, geralmente a gente tende a subestimar tanto movimentos para cima quanto para baixo na taxa de juros. E eu digo isso por quê? Porque parte do efeito da queda dos juros já está aparecendo. Eu mostrei para vocês anteriormente aquela curva dos juros pré-fixada mostrando que para o final de 2024 a curva de juros já precifica uma taxa em 10,7. E por que ela precifica isso? Imaginando que a Selic vai cair de 13,75 para um patamar mais baixo. Só que, se a gente pega o último ciclo de queda da Selic, a gente tem que lembrar do seguinte: a Selic lá atrás, quando ela estava em 14,25 na época do governo Temer e começou a cair, ela chegou até um mínimo antes da pandemia de 4%. E ninguém acreditava que de 2016 até 2019 a Selic iria baixar de 14,25 até 4%. E da mesma forma, quando vimos o ciclo de aumento dos juros, pouquíssimas pessoas achavam que a Selic iria subir tanto. Na pandemia ela caiu para 2%, e eu lembro nitidamente quando eu abri o boletim Focus do começo de 2021, com a Selic em 2% e a inflação já aumentando, e lá no Focus, aqueles economistas que mais acertam, que colocavam lá a expectativa para o final do ano, colocavam a Selic terminal de 2021 em 3%. Ou seja, eles imaginavam a Selic saindo de 2 para 3, e a Selic saiu de 2 para mais de 9. Então, considerando que a mesma coisa pode acontecer, em renda fixa, com uma fatia bem pequena do meu portfólio, porque eu posso estar redondamente enganado e dessa vez o ciclo já praticamente ter se acabado antes de se iniciar, o que eu quero dizer com isso, né? A Selic vai cair somente até 10, alguma coisa, que é o que o mercado já precificou. Se isso vier a acontecer, isso aqui não vai dar muito certo. Mas eu tô falando de renda fixa, onde você costuma ter uma promessa de pagamento. Se você pega um título público, por exemplo, ele vai te pagar o prometido no seu prazo de vencimento. Então, o que eu pretendo fazer é comprar o título mais longo disponível no Tesouro Direto, que no momento, hoje, é o Tesouro Renda Mais 2065, que é muito mais longo do que qualquer outra opção que você tem lá no Tesouro, que não é o Renda Mais. Se você pega o mais longo com juros semestrais, é 2055. O mais longo sem juros semestrais é 2045. Esse aqui, embora o nome seja Renda Mais 2065, vai vencer mesmo, vai acabar de pagar, né, o seu último cupom de juros, porque o Renda Mais ele acumula durante um tempo e depois vai te pagando mensalmente ao longo de 20 anos, em dezembro de 2084. Então é lógico que eu não pretendo carregar esse título até dezembro de 2084. Ou talvez eu carregue só um pouquinho, como uma missão de vida, ver esse negócio vencer, afinal eu vou estar com 95 anos. Talvez nem seja mais o plano real lá na frente. Mas o ponto é que, na taxa que ele paga hoje, eu acho que eu vou ter vários momentos para poder vender com ganho de marcação a mercado. Ainda que, só pensando em marcação a mercado, esse não seja o melhor uso desse título. Só que como ele tem um maior horizonte, ele é o que vai ter os movimentos mais agudos, tanto para cima quanto para baixo. Inclusive, colocando na tela para vocês, vejam aqui a variação da taxa desse título saindo de 6,55 para 5,58. E com essa variação, o preço dele subiu 57%. Porque quanto mais distante do vencimento, mais distante de entregar o prometido, mais espaço ele tem para oscilar. Mas com tanta oscilação assim, é quase uma posição de renda variável, se a gente for pensar em termos de volatilidade, eu vou fazer isso apenas com uma pequena parte do meu portfólio. E aí, se der certo e os juros caírem muito, isso aqui vai me dar um grande ganho. E se der errado, eu tenho um ativo que promete me pagar IPCA mais uma taxa fixa e que em vários momentos eu vou poder vender com ganho de marcação a mercado, ou na pior hipótese, eu vou esperar para ele começar a me pagar o prometido. Embora aqui seja esperar um longuíssimo tempo até que isso venha acontecer. E agora, vindo para a parte de renda
variável aqui no Brasil. Tanto as ações quanto os fundos imobiliários, eles devem ter um desempenho muito bom depois que a taxa de juros começar a cair. Na verdade, essa recuperação que nós tivemos, principalmente do meio do primeiro semestre para cá, já foi muito motivada por conta da queda dos juros futuros. Só que para esses ativos o CDI cair também é muito importante, principalmente para aquelas empresas que estão mais endividadas, que, por exemplo, registram um resultado da operação interessante, elas têm um bom EBITDA, mas tem tanta dívida e tanta despesa financeira, porque essa dívida pode estar atrelada ao CDI, que no final fica com um lucro muito magrinho. À medida que o CDI cai, e vamos lembrar que o CDI ele sempre acompanha muito de perto a Selic, o que eles têm de custo com essa despesa financeira tende a diminuir e você vai ter mais lucro na última linha. E aqui eu já adianto para vocês que provavelmente as empresas que mais irão subir nesse ciclo de queda dos juros são aquelas empresas mais endividadas que não entram, por exemplo, no meu portfólio. Eu não gosto de pegar empresas que tenham muita dívida. Eu acho que bons negócios eles podem crescer sem dívida ou só farão dívida quando é muito atrativo. Porque, por exemplo, eles têm sólidas garantias, conseguem se endividar a juros baixos e conseguem aplicar esse dinheiro que eles pegam do endividamento, investindo no seu negócio, para produzir resultados muito maiores do que o custo para se pagar essa dívida. Mas, no geral, o que vai subir mais é aquilo que é pior. Então, por isso que eu sempre falo, né, relação de risco e retorno. Porque você pode ter muito retorno correndo um caminhão de risco, mas eu quero ter um bom retorno sem correr tanto risco assim. E eu vou comprar tanto ações quanto fundos imobiliários. Mas pensando nessa relação de risco-retorno mais atrativa, eu acho que fundos imobiliários, principalmente para aquela pessoa que está iniciando, são veículos de investimento muito bons. E quando eu falo veículos, é porque o fundo imobiliário ele pode ter diferentes ativos dentro dele. Ele pode, por exemplo, ser quase um fundo de renda fixa, quando ele compra lá os CRIs. Ou também os CRAs, né? O pessoal pensa que comprando um fiagro está sendo dono de fazenda. E não, você não é dono de fazenda. Simplesmente comprou um fundo imobiliário que funciona quase como um fundo de renda fixa que está comprando um monte de dívida que está lastreado no agronegócio. Mas você não tem fazenda nenhuma ali dentro. Talvez é alguma garantia de algum CRA. Mas se ela vier para ser vendida para poder ter o dinheiro devolvido para os investidores. E qual o grande benefício desse veículo de investimento? É que ele vai ser obrigado a devolver 95% do seu resultado no semestre. A maioria fraciona isso para ir devolvendo mês a mês. Então isso funciona quase como uma cachaçinha do investidor, que mantém ele investidor por mais tempo. E além desse pagamento de dividendo, que tem que acontecer dentro de 6 meses, mas geralmente acontece de maneira mensal, os fundos podem ter um belo ganho de capital com a queda das taxas de juros. E é muito mais voltadas para taxas de longo prazo do que para a Selic, né, o CDI, que são taxas mais do curto prazo. E pensando em um ativo que deve me dar um bom desempenho, até comprei no último Viver de FIIs, um fundo imobiliário que está presente nas carteiras da Speech também, do Ricardo, e que eu particularmente gosto bastante, tenho há bastante tempo na minha carteira e que me dá mais diversificação, que é um fundo de fundos. E eu sei que muita gente não gosta, fala que é taxa sobre taxa, mas eu lembro também que ele tem desconto sobre desconto. O que eu quero dizer com isso? Se você pega esse fundo, o valor de mercado dele hoje está abaixo do seu valor patrimonial. Sendo que o valor patrimonial desse fundo é simplesmente a participação que ele tem em outros fundos, que também estão cotados abaixo do seu valor patrimonial. É um fundo, por exemplo, que tem 10 imóveis, no laudo eles valem um certo valor e no mercado eles valem muito abaixo daquilo. Sendo que se a localização é boa, geralmente o laudo, após feito, ele fica rapidamente defasado com subida de preço. E como esses ativos, junto também com os fundos de tijolos, foram os que mais ficaram para trás, eu acho que nós temos grande chance de que eles sejam os que mais vão subir agora no segundo semestre. Só que pensando novamente em risco-retorno, como um fundo de fundos tem muito mais diversificação, eu acho que ele consegue me apresentar um possível retorno maior, mas correndo menos risco. Inclusive, vou deixar aqui um card do último vídeo que eu fiz para a série Viver de FIIs, onde eu comprei justamente um fundo de fundos por conta desse racional. Na verdade, eu aumentei posição em um que eu já tinha na minha carteira. Para quem quiser assistir, está lá. E para aqueles que se perguntam, né, nossa, mas será que a gente já não teve uma apreciação muito forte nos fundos imobiliários e não está mais na hora de comprar? Aqui eu vou citar um estudo, o Ricardo, nossa lista de fundos imobiliários, ele fez. E para quem quiser ler esse relatório, ele está disponível no link aqui abaixo da Speech, onde ele mostrou como que se deu esse último ciclo de subida do IFIX, pegando desde 2016, quando a Selic estava em 14,25%, até 2019, com a Selic terminando em 4,5%. E ao longo desses 3 anos, o IFIX subiu 127%, sendo que antes do começo, realmente da primeira queda da Selic, você já tinha movimentação, já tinha subida, assim como estamos vendo agora. Mas quanto? 34% de subida. Então todo o restante que chegou a dar os 127 aconteceu depois. De modo que sim, já tivemos os ativos reagindo. Mas realmente a gente está diante de um ciclo de corte que talvez não seja tão intenso quanto o último, mas que pode surpreender, levando a taxa para patamares mais baixos do que imaginamos hoje. Então grande parte do movimento ainda vai acontecer. Ele não aconteceu. E dando mais 2 investimentos de bônus, apesar de ter falado que eram apenas 3 lá na thumb do vídeo, eu vou citar como quarto o Viver de Renda,
renda, porque afinal, como dizia o Benjamin Franklin, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Para quem não conhece, é meu curso de educação financeira. É através dele que você vai aprender a aproveitar todas essas oportunidades. Estamos indo para a turma 22, que vai abrir no dia 7 de agosto. No Viver de Renda, eu quero pegar até mesmo uma pessoa que ela é completamente leiga a respeito de finanças, de investimentos e transformar essa pessoa em investidora de verdade, capaz de montar sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, protegendo e aumentando seu patrimônio para que um dia ela tenha um patrimônio grande o suficiente do qual ela possa efetivamente viver de renda. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição. E quanto ao quinto e último investimento, é o Bitcoin. E não pense que ele não entrou nessa lista, porque, poxa, já subiu muito no primeiro semestre, foi o líder do ranking, então, como subiu muito lá, agora ele deve cair. Eu não sei se ele vai cair ou não. Eu só não coloquei ele na lista porque eu acho que o ano do Bitcoin realmente não vai ser 2023, mas sim 2024. A subida que a gente já viu até agora, eu acho que é pequena, perto do que poderá vir após o próximo halving. Por uma série de motivos que eu já citei aqui e também por conta de conjuntura econômica, já que, por enquanto, o que a gente espera de mercado americano são juros subindo no segundo semestre. E pro ano que vem, o que a gente espera são juros já começando a cair. Imagine juros caindo nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil já tendo caído e talvez caindo mais, enquanto o Bitcoin vai seguir o seu modelo se tornando mais escasso a partir do tempo. Então eu acho que isso pode ter um efeito explosivo no preço. Mas isso a gente vai descobrir no ano que vem. Esse foi o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico e também compartilhe nos comentários, o que você acha que é imperdível numa carteira para esse segundo semestre de 2023. Assim como você aprende comigo, eu também sempre aprendo quando eu paro para ler os comentários. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.